Vamos continuar hoje a nossa série do mês de maio, série sobre família, família a origem. E nós iremos hoje para o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 17. Nós já tivemos alguns sermões dessa série no capítulo 1, e hoje nós estamos adentrando, ou já um pouquinho a mais aí no capítulo 2, no versículo 4, e nós vamos falar hoje sobre a vida no jardim. E hoje é a parte 1. Então, vida no jardim, parte 1. Nós vamos falar hoje sobre o homem, a criação do homem. E na semana que vem nós vamos estar falando vida no jardim, parte 2, sobre a mulher e a criação da mulher. Claro que, apesar de focarmos na criação do homem, e eu vou trazer princípios para a masculinidade cristã, segundo as Escrituras Sagradas, mas, sem dúvida alguma, esse texto tem aplicação para todos nós. Não apenas para os homens, mas para as mulheres, para as crianças, para todos. Então, guarde o seu coração no Senhor, cative a sua mente à palavra, o seu entendimento nesta noite, para que você possa compreender a palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu quero trabalhar algumas questões introdutórias primeiramente. Essas questões eu já venho falando sobre elas ao longo dos sermões dessa série. E antes de nós lermos o texto, eu quero relembrar algumas coisas. Primeiramente, o que o livro de Gênesis não é. O que ele não traz, o que ele não é. Para que nós entendamos e consigamos interpretar corretamente o livro de Gênesis. Então, em primeiro lugar, o livro de Gênesis não é uma alegoria mitológica. É incrível como essa ideia de que o livro de Gênesis, pelo menos esses 3 primeiros capítulos, tratam de mito, como essa ideia está presente no mundo evangélico. Como cristãos evangélicos dizem que o livro de Gênesis é um mito, e que aqui, na verdade, nós temos uma alegoria da criação. E eu tenho falado que se nós tirarmos a ideia, a verdade, que Gênesis é histórico e factual, nós perdemos a base da nossa fé. Então o livro de Gênesis não é uma alegoria mitológica, e também o livro de Gênesis não é uma teoria científica. Por quê? Porque quando nós pensamos na mente moderna e várias teorias científicas sobre evolucionismo e por aí vai, as pessoas vão para o Gênesis tentando encontrar argumentos contra essas teorias científicas, como se Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, tinha o intuito de debater com algo que vai surgir milhares de anos depois. Então devemos tomar cuidado com isso, porque se você for tentar encontrar teoria científica no Gênesis, você não vai encontrar. Então nele nós não temos a data da origem da Terra ou do universo. Existe um problema ao tentar datar a Terra por meio de Gênesis. Existe várias pessoas que tentam datar. Existe teoria da Terra jovem, teoria da Terra velha e por aí vai. Meus irmãos, Deus reservou para ele isso. Nós não precisamos saber. Então, qualquer datação com base no Gênesis é errado, é antibíblico. Você está utilizando o texto de forma indevida, porque não é para isso que o texto serve. Outra coisa, nele não temos explicações sobre as teorias do Big Bang, evolucionismo, materialismo ou qualquer outra, como eu já expliquei. E por fim, o livro de Gênesis não é uma evidência empírica ou filosófica que Deus criou o universo. Na verdade, não existe nenhum argumento que Deus criou o universo. O texto inicia: no princípio criou Deus. Isso não é um argumento, isso é uma constatação. É um relato histórico. Moisés não está nem aí para argumentar: olha, Deus existe por causa disso, disso, daquilo, e ele criou por causa disso, disso, daquilo. E é lógico pensar que Deus criou por causa de tal e tal argumento. Não, ele só constata: no princípio criou Deus. Então não existe uma evidência empírica ou filosófica que Deus criou, apesar de ser sim lógica a existência de um Criador. E aí existem alguns cientistas, como o designer inteligente, se você quiser conhecer, pesquisa lá no Google depois, que busca mostrar evidências de um criador inteligente de todo o universo, que eles chamam de designer inteligente. Mas você pode pesquisar. Mas o ponto aqui é que Gênesis ele não é essa evidência empírica disso.
e muito menos filosófica. Então, o que o livro de Gênesis é? O livro de Gênesis é uma narrativa histórica e factual da criação de Deus. É monoteísta e criacionista, apresentando um único Deus, não apenas como Senhor da criação, mas também como doador de toda a vida. Toda a vida vem de Deus. E hoje nós vamos ver isso no contexto da criação do homem. E o livro de Gênesis, então, assim, é a base da crença dos salvos, de todos aqueles que creem em Deus, pois ensina a origem de toda a criação, do homem, da mulher, da família e do povo de Deus. Se você continuar lendo o texto de Gênesis, você vai ver, em Gênesis 12, por exemplo, a origem do povo de Deus pelo chamado de Abraão. E Paulo nos diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, o povo de Deus que é formado em Gênesis 12, ele é cumprido na igreja, e nós somos esse povo que aqui estamos. Olha só, então a origem do povo de Deus está ali. E o livro de Gênesis, assim, então, traz as bases do pacto de Deus com os homens, e também as cláusulas deste pacto com os mandatos. Na semana passada nós vimos o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Se você perdeu o sermão da semana passada, vai lá no YouTube, está registrado lá. Você consegue assistir, onde eu explico esses mandatos. E também trabalho esse último, mandato espiritual, mandato da comunhão, que é o dedicar a Deus um dia em consagração para adoração e para culto. Bom, então um resumo dos 3 primeiros capítulos de Gênesis, nós podemos resumi-los ou colocar um sumário da seguinte forma. Primeiramente, o capítulo 1 apresenta um resumo de toda a criação. No princípio, 6 dias, e entrando aí um pouquinho no capítulo 2, os 3 primeiros versículos, o 7º dia. Esse é um resumo de toda a criação. No capítulo 2, nós temos um repetir, um reenfatizar, mas agora destacando os pormenores da criação do homem e da mulher. Então o capítulo 2 não é uma nova criação, o capítulo 2 não está em contradição em relação ao capítulo 1, mas ele é um repetir, um recontar, agora colocando a lente estava no macro, agora vai no micro, dando um zoom para ver os pormenores, as minúcias, os detalhes da criação do homem e da mulher. Então nós temos primeiro a criação do homem e depois a criação da mulher. E nós vamos meditar hoje na criação do homem, semana que vem na criação da mulher. E o capítulo 3 relata a queda do ser humano no pecado e a origem de todos os males. É o capítulo da queda. Então aqui em Gênesis, nesses 3 capítulos, nós temos já 2 grandes pontos da nossa cosmovisão: criação e queda. A redenção é o que acontece a partir daí até o final. E a consumação, nós temos o livro de Apocalipse, mas não apenas em Apocalipse, onde relata o retorno, como nós cantamos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos ao texto agora. O texto diz o seguinte, Gênesis 2, a partir do versículo 4. Esta é a Gênese, a origem, o começo, o início, o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui nesse versículo 4 nós temos um resumo do princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E também dos 5 primeiros dias da criação. Deus está criando aqui nesses primeiros versículos. E a partir então do versículo 7 já pula para o 6º dia, que é o dia da criação do homem. E esse é um enfoque deste capítulo. Olha só, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores no meio do jardim, da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo em 4 braços.
O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o obélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. Que texto extraordinário. Que o Senhor nos ajude a aplicar as verdades desse texto em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos dê o entendimento que vem por meio da iluminação do Teu Santo Espírito, para a Tua honra e glória. Amém. Bom, agora uma introdução desse texto. E hoje eu vou trabalhar 2 livros. Eu fiz questão de trazer esses 2 livros aqui, porque ele serve essa indicação aqui para a leitura dos homens. Porque quando nós falamos sobre masculinidade, quando nós falamos sobre o homem, o que é ser um homem cristão, parece que nós temos pouco entendimento e livros que não falam sobre este assunto. Então eu quero indicar 2 livros que já li e gosto muito, e quero indicar aos irmãos, e as conclusões do estudo de hoje vão estar baseadas nestes livros, principalmente o primeiro. O primeiro livro é Homens de Verdade, o chamado para a masculinidade, de Richard Phillips. E o segundo livro é Pastores da Família, chamando e preparando homens para liderar, pastorear os seus lares, de Woody Butchman Jr. Acho que é assim que se fala o nome dele. E agora eu quero também citar um terceiro livro, e esse terceiro livro é mais ou menos assim: não compre, esse livro não é bom. E eu quero começar trazendo um erro que esse livro traz. Esse livro, Coração Selvagem, é um livro sobre masculinidade. O nome é Coração Selvagem, Descobrindo Segredos Além do Homem. Descobrindo Segredos Além do Homem. O próprio título já nos remete a um fato de que isso não vai ser bom. Vai levar coisas que não são bíblicas. E esse livro foi publicado há algum tempo atrás, inclusive em casas editoras evangélicas. Então você consegue encontrar tanto em casas editoras não evangélicas, como também em casas editoras evangélicas. E muitos cristãos leram esse livro e entenderam errado o que é masculinidade. Por quê? Porque a sua abordagem sobre masculinidade é antibíblica. Nesse livro ele fala que o homem tem um coração selvagem. Por quê? Porque ele diz que o homem foi criado fora do jardim, num ambiente selvagem. Portanto, o cerne do coração do homem não é domesticado. Por ser criado fora do jardim, o homem não pode ser domesticado. Observe o erro desse livro. Esse livro está levando e conduzindo ao homem a atitudes antibíblicas. Por quê? Porque se as almas dos homens pertencem a esse ambiente selvagem, a sua identidade se encontra fora do jardim, fora do contexto da família, fora do contexto da comunidade. E aí promove uma busca de libertação do trabalho, das obrigações do casamento e também das quebras da aliança. A ideia desse livro é que o homem ele tem que ser livre, tem que curtir. A esposa tem que deixá-lo viver a sua vida, porque ele não pode ser domesticado. Ele está além dessas coisas da aliança, do casamento, das obrigações do trabalho. Ele tem um coração selvagem e ele tem que encontrar algo na selva, montando cavalo, pescando, para se autorrealizar. Oh, meus irmãos, que viagem, que livro que traz um entendimento totalmente antibíblico. E hoje eu espero que fique claro aos irmãos que o homem foi criado para o jardim, para encontrar o seu propósito no jardim do Éden, no convívio da família, no convívio da sociedade e cuidando da criação de Deus. Essa história que o homem tem que se libertar da família, do trabalho e de qualquer obrigação pactual,
não é bíblica. A mesma coisa vale, claro, para a mulher. A mulher também foi criada no contexto do jardim para viver a vida em família e para assim em família glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor, para testemunhar a Cristo, espalhando a imagem de Deus por todo o mundo, como nós já vimos. Bom, então vamos para o texto. Vamos ver como que isso que nós estamos falando aqui deste livro Coração Selvagem vai ser refutado no próprio texto. Então, vida no jardim, primeira parte, o homem. E a primeira coisa que nós temos aqui é que Deus criou o homem do pó da terra e lhe deu o espírito da vida para ser o mediador da criação de Deus. Eu já falei aos irmãos que os versículos 4 e 5 nos mostram esse recontar da criação. Esta é a gênese da terra, dos céus e da terra. Ou seja, esse é o princípio, esta é a origem dos céus e da terra. E o texto continua: quando a terra foi criada por Deus, o Senhor Deus os criou, nada havia ainda, nenhuma planta do campo na terra. Nós vimos isso nos sermões passados. Nós vimos que no princípio não havia nada ainda. Deus criou os céus e a terra, Deus criou a matéria, mas Ele ainda não havia preparado os céus, ou mais importante, a terra, para a habitação do homem. Então Deus começou a preparar essa terra para a habitação do homem. Como? Deus primeiro fez separação da luz e das trevas, depois das águas e da terra, e criou a natureza, fez nascer as plantas, depois os animais, e por fim o homem. O homem para cuidar de todas as coisas. E observem, não havia nenhuma planta do campo na terra. Por quê? Pois ainda nenhuma erva havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover na terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Não havia ninguém para cultivar o solo. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra ficou um período sem forma e vazia, porque não havia ninguém para cultivar. E aqui nós temos uma ênfase maravilhosa. As plantas e tudo que o Senhor criou, criou para que o homem pudesse cuidar. Deus criou o homem para cuidar dessas coisas, e Deus criou essas coisas para que o homem pudesse cuidar. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. No princípio Ele criou os céus e terra, mas ainda não existiam plantas, porque o homem ainda não havia sido criado. Depois Ele cria as plantas, porque logo após isso Ele criaria o homem para cuidar das plantas. Então Deus criou o homem do pó da terra para cuidar da criação. Aqui nós temos um princípio maravilhoso. O homem é colocado como mediador. Entendam essa expressão. Gerhard von Groninger vai dizer que mediador é um fio que liga todas as escrituras sagradas, que aponta para Cristo. E nós já temos aqui no Éden, o homem, Adão, o primeiro Adão, foi criado como mediador entre Deus e a sua criação. E aonde isso fica evidente? No versículo 7. Quando nós vemos o homem, um ser material e espiritual ao mesmo tempo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele já tinha criado os céus e a terra. Havia neblina nessa terra. Então ele esculpiu, como se faz no barro, o homem. E esculpindo o homem do pó da terra, o que o Senhor fez? Soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente, ou alma vivente. E é extraordinário isso, porque sopro nas escrituras sagradas sempre aponta para o espírito. O termo espírito, que nós traduzimos por espírito, é sopro. Em grego, por exemplo, o termo é pneuma, da onde vem o nosso pneumático, o pneu do carro. Sopro. Jesus ele fala que o espírito sopra onde quer. Ele está fazendo um jogo de palavras. Então o que nós temos aqui é o Senhor concedendo ao homem a vida pelo sopro, pelo seu espírito. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e agora o Espírito de Deus está dando fôlego de vida ao homem. E isso é extraordinário, porque isso faz compreendermos o papel do homem como mediador. Porque o homem é uma criatura que é feita do próprio pó da terra que ele vai cuidar. Nós vimos isso, não havia ninguém para lavrar o solo, a terra. E aí Deus fala: não é que eu vou tirar dessa terra mesmo alguém para cuidar da terra?
e Deus forma da terra. É diferente. Aqui nós temos uma criação manual de Deus. Antes Deus simplesmente falava. Eu já até destaquei isso. Faça isso, faça aquilo, haja luz. E houve luz. Agora não, Deus forma. Um trabalho artístico da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. E Deus então, com esse cuidado, sopra da alma. É um ser material, vindo do pó, da própria terra, mas também um ser espiritual, que recebe de Deus o fôlego da vida. Por quê? Porque o homem foi criado para mediar Deus, que é espírito, a sua criação, que é material. Isso é mediador. Vocês estão entendendo? Esse é exatamente o contexto de mediador. Aquele que está entre alguma coisa. Então o homem foi criado com o propósito de mediar a criação de Deus. E observem, quem que cumpre esse propósito por excelência, ou com excelência? Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. Então ali é totalmente cumprido a mediação, porque não existe nenhum outro mediador nos céus, nem debaixo dos céus, nem na terra, que importa para que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador, mediador entre Deus e os homens e toda a criação. Aleluia. Então, em Cristo, nós conseguimos cumprir esse papel de mediação que Adão perdeu na queda. Mas isso é muito interessante. O ser humano foi criado um ser espiritual e material para mediar Deus e sua criação. Isso deve mudar a nossa perspectiva do que somos. E aqui eu estou dizendo não apenas Adão, mas homem e mulher. Porque homem e mulher são seres espirituais, criados por Deus com o mesmo propósito, serem reis e rainhas de toda a criação, vice-gerentes de Deus, servos e senhores da criação do Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, Deus plantou o mais excelente jardim e deu ao homem para cultivar e guardar. E aí aparecem as expressões cultivar e guardar, da onde a gente vai tirar algumas aplicações. Então, aqui nos versículos 8, 9 seguintes, nós temos a descrição desse jardim que é criado por Deus. Uma vez que Deus criou o homem, então o que Deus faz? Planta um jardim. E ele planta o jardim numa região chamada Éden, na direção do Oriente, e essa região fica ali entre o rio Eufrates e o rio Tigre, o rio ali que corta o Oriente Próximo, aonde está o Iraque hoje. E existem várias teorias aonde poderia ser o Éden, mas de fato a gente não consegue saber certamente aonde é o Éden. Mas o ponto é que uma vez que Deus criou o homem, Deus pôs o homem no jardim. O propósito da criação do homem é que o homem viva no jardim. Meus irmãos, Deus não faz coisas imperfeitas. Deus não criou o homem e por um erro da sua não sábia vontade, colocou o homem no jardim, mas ele deveria continuar com o coração selvagem. Isso é dizer que Deus errou. Deus não erra, Ele é sábio, Ele é onisciente, Ele é todo poderoso. Então Deus coloca o homem no jardim, para viver no jardim, e para no jardim cultivar e guardar, tanto o jardim, como também a sua família, para a glória de Deus. Agora observem como esse jardim era perfeito. O Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis. A expressão agradáveis aqui é para tentar nos mostrar que tudo era maravilhoso. Esse jardim é o mais excelente jardim. Não é um jardim qualquer, é o jardim. O mais perfeito, o mais maravilhoso. E todas essas árvores agradáveis e boas para o alimento. E colocou a árvore da vida no meio do jardim, que o homem comendo da árvore da vida viveria eternamente. E aqui traz um reflexo para nós do sacramento. Aquela árvore, muito provavelmente, era uma árvore sacramental. O que significa isso? Da mesma forma que quando nós comemos o pão e bebemos o vinho na ceia do Senhor, nós nos alimentamos espiritualmente de Deus, e a vida eterna é aplicada a nós. Da mesma forma, ao comer aquele fruto,
não era que o fruto era poderoso, mas espiritualmente, Deus alimentaria o homem de tal forma que ele não morreria. É uma árvore sacramental, porque essa árvore está aqui, e ela vai aparecer lá em Apocalipse 22, nos novos céus e na nova terra, aonde com Cristo viveremos eternamente, e lá comeremos desse fruto, e não morreremos mais. É a ceia do Cordeiro. Jesus nos disse ao ministrar a ceia, que um dia nós cearemos com Ele, no reino do seu Pai, a ceia perfeita, maravilhosa, aquela que ministra espiritualmente vida e vida eterna aos nossos corações. Então era uma árvore sacramental, que estava no meio do jardim, que simbolizava a vida que emanava de Deus, do próprio trono de Deus, como nós vemos em Apocalipse capítulo 22. E também existia uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore agora nós vamos conversar. Então o homem foi dado o trabalho de cultivar e guardar. O que é cultivar? Cultivar é cuidar das coisas para que elas cresçam, é nutrir, é cuidar, é construir, orientar, governar. E guardar é proteger o progresso que já foi alcançado, é defender, vigiar, cuidar e manter. Então ao homem foi dito para cultivar o jardim, ou seja, lavrar a terra, fazer as coisas crescerem, e muito mais, por meio da sua criatividade, transformar as coisas, algo que eu já mencionei, mas não apenas o jardim, cuidar, cultivar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, mas também guardar. E meus irmãos, o entendimento dessas duas coisas faz com que compreendamos o que de fato é masculinidade bíblica. Na Bíblia, em todas as escrituras sagradas, masculinidade se resume a cultivar e guardar, a nutrir e proteger, a fazer crescer pelo cuidado e a manter aquilo que já conquistou, o crescimento já alcançado pela proteção, pela segurança. E por quê? Porque é exatamente isso que Deus é para nós, o Pai perfeito. É exatamente isso que Cristo é para a sua noiva, a igreja. E Ele que é o marido perfeito. Então o papel do homem é cultivar e guardar. Em terceiro lugar, Deus agraciou o homem com todas as árvores frutíferas, proibindo apenas uma. Olha só o que diz os versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, as árvores agradáveis, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Observe que apenas uma restrição é feita. Deus não proibiu a árvore da vida, Deus não proibiu as outras árvores, apenas e unicamente uma árvore. E essa proibição é um elemento pactual. Muitas pessoas tentam entender por quê, qual que é o motivo disso. É Deus arbitrário? Meus irmãos, é difícil nós tentarmos entender a complexidade daquilo que é a perfeição da maravilhosa mente de Deus e dos seus planos eternos e maravilhosos. O ponto é que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. E Ele colocou aquela árvore ali, sim, com um propósito. Agora nós entendemos, conseguimos compreender o motivo, se entendermos que o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é um pacto. E todo pacto tem cláusulas. Então havia cláusulas positivas, aonde Deus falou: olha, vocês cresçam e multipliquem-se, vocês sujeitem e dominem a terra, viu? É tudo positivo. Vocês guardem um dia santificado para mim, é tudo positivo. Agora Deus dá uma cláusula negativa: e não comam daquela árvore ali. Certamente a proibição de não comer dessa árvore não seria para sempre. E o fato dela ser do bem e do mal está exatamente porque ela era proibida. Naquele momento, quando a proibição acabaria, ela se tornaria apenas uma árvore comum. Mas naquele momento ela era proibida. Por quê? Eu trouxe uma citação aqui de um teólogo, comentarista, Walk, que ele diz o seguinte: Deus graciosamente oferece vida aos seres humanos, porém ordena uma fé, obediência ativa
para se guardarem os seus mandamentos. Era um teste, uma prova. A fé ativa e obediente. Por quê? Porque no final das contas, a salvação sempre foi pela fé. O pacto sempre foi pela fé. E Adão e Eva tinham que crer. Por mais que eles não compreendiam, eles tinham que crer que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, que a vontade do Senhor é soberana, e eles tinham que crer, confiar e obedecer ativamente. E quando eles pecam, o que acontece é incredulidade, porque eles não creram no que Deus falou, é desobediência, porque eles não obedeceram o Senhor, sem contar o orgulho, vaidade, egoísmo, o querer ser o seu próprio Deus, a própria idolatria. Então, Deus exigiu fé, obediência, assim como Ele exige hoje de nós, mesmo que nós não compreendamos e entendamos, mas a palavra do Senhor é fiel, então temos que confiar e seguir, e obedecer a palavra de Deus. Falamos isso muitas vezes em outra série de sermões, nesse ano ainda, falamos isso muitas vezes quando expomos o texto de Hebreus. Então nós precisamos confiar na palavra do Senhor, e este era o teste. A confiança, a fé e a obediência nos mandamentos, na palavra do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Mas homem e mulher pecaram. É interessante porque essa ordenança foi dada para Adão. Então Adão tinha um papel aqui de cultivar e proteger sua esposa. Cultivar ensinando essa ordenança. Adão que teria que ter passado a Eva essa ordenança e protegê-la quando visse uma cobra falante. Mas não é isso que aconteceu. Se vocês lerem Gênesis capítulo 3, nós temos a total omissão de Adão. Adão não fez nada. A única referência de Adão, antes de comer, ou no ato de comer o fruto, foi: Eva deu ao seu marido e ele comeu. Só isso. Ele não questionou uma cobra falante, ele não questionou alguém questionando a palavra de Deus, ele não protegeu a sua esposa, ele simplesmente tomou o fruto e comeu. É o descumprimento exatamente daquilo que nós queremos entender como o chamado para a masculinidade. Eu quero trazer algumas implicações e conclusões agora com respeito a esse tema, a vida no jardim, parte 1, o homem, e entendendo que esse chamado para cultivar e guardar é a essência do chamado para ser homem nas Escrituras Sagradas. Amém? A primeira coisa que eu quero aplicar, e aí vai refutando aquela ideia daquele livro, O Coração Selvagem, é que o jardim é um lugar no qual Deus se relaciona de maneira pactual com a criatura humana. Isso aqui é uma citação, por isso está com aspas, citação do livro do Philip Charles, e depois você pode ler lá o livro dele. Então, o jardim é o lugar no qual Deus se relaciona de maneira pactual com a criatura humana, e onde Deus leva o homem a relacionamentos e obrigações pactuais. Então, o pacto acontece no jardim, e esse é o propósito da criação: relacionamento com Deus e com semelhantes. Então o homem foi criado para o jardim, para se relacionar, para ter relacionamentos reais. Um homem fiel, portanto, é aquele que dedicou a cultivar, construir e criar, e também a guardar e defender aquilo que Deus lhe deu. Olha só, meus irmãos. Homens fiéis são aqueles que se dedicaram a cultivar, construir, criar, pela criatividade, transformar aquilo que Deus criou, e também guardar, defender aquilo que Deus lhe deu. Deus nos dá as coisas com a sua graça. Somos apenas mordomos daquele que é o dono de todas as coisas. Mas como mordomos temos um papel imprescindível de cuidar, de multiplicar aquilo que Deus nos deu. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus traz a parábola dos talentos. Exatamente após falar sobre a sua vinda, no sermão profético de Jerusalém, Mateus 24. Mateus 25, então, ele vai trazer a parábola dos talentos. E lá na parábola dos talentos, ele conta a história de 3 homens. O primeiro que multiplica os talentos que lhe foi dado. O segundo que também multiplica o talento que lhe foi dado. E o terceiro que não multiplica. Simplesmente enterra e esconde. E o que acontece? O Senhor vem,
Ao primeiro ele diz, entra no gozo do seu Senhor. Ao segundo ele diz, entra no gozo do seu Senhor. E ao terceiro ele diz o quê? Será lançado fora. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Porque não multiplicou, porque não cultivou, não guardou e não cultivou. Simplesmente se tornou omisso à vontade do Senhor. Então não seja omisso, homem. Nesse sentido, o marido é chamado a cultivar, nutrir, proteger a sua esposa emocional e espiritualmente falando. Nós somos chamados a sermos pastores da nossa família. E nós precisamos fazer isso. Nós não podemos terceirizar. O pastor da sua igreja não pode fazer o seu papel no seu lar. De fazer o culto diário. De ensinar a palavra do Senhor à sua esposa, aos seus filhos. De discipular a sua esposa, enquanto você também é discipulado, é claro, um discipulado mútuo. Marido e mulher. Você não pode negligenciar isso. Da mesma forma, um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração de seus filhos. Parece que isso está muito distante, meus irmãos, da realidade da grande maioria dos brasileiros. Homem é tido como alguém que não é sentimental, que não chora, que normalmente esses são os estereótipos de homem. Aquele que está distante, que trabalha e não dá atenção para os filhos, que não conversa, que chega em casa, os filhos têm que estar com a mulher, e ai deles se eles fazerem algum barulho, que não gasta tempo com os filhos, que não reserva um dia de descanso para dedicar à família, como falei na semana passada. É alguém distante, alheio, simplesmente está ali para quê? Colocar comida na casa, alimentar as bocas, não é assim? Falta o quê? Entendimento bíblico. O pai precisa cuidar do coração do filho, ensinando, amando, entendendo por que chora, entendendo as fases que ele está passando, ou que ela está passando. Adolescente, criança, jovem. O pai precisa nutrir esse coração com a palavra do Senhor. Olha só, para nós refletirmos, uma reflexão inclusive que faz nós lembrarmos outras coisas que nós já falamos nessa série. Deus nos chamou para carregar sua imagem no mundo real. Deus nos chamou para carregar a sua imagem que Ele colocou em nós e que Cristo restaurou em nós no mundo real. Nesse jardim que foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça de Cristo. Olha, meus irmãos, que texto maravilhoso. Sim, foi corrompido pelo pecado, mas está sendo redimido pelo poder da graça de Deus em Cristo. Ele nos chama para fazer isso na condição de líderes e de servos, na causa definitiva de espelhar a glória de Deus e frutificar o amor de Deus em relacionamentos reais. Não é em relacionamentos virtuais, não é em relacionamentos individuais. Reais, verdadeiros, comunhão, dia a dia. Esse é o verdadeiro discipulado. Nenhum discipulado na igreja vai ser tão maravilhoso e efetivo do que o discipulado de um pai para com um filho, que vai ser diário, constante. Isso é maravilhoso. Então é em relacionamentos reais que somos chamados a espelhar a glória de Deus. Ainda, para a gente finalizar agora, eu quero trazer algumas coisas práticas. Já falamos de várias coisas práticas, mas ainda mais. Primeiro, Deus não deseja que homens fiquem parados e deixem que danos ocorram, ou que a iniquidade avance. Tome cuidado com isso. Não seja omisso, não fique parado diante do seu chamado de cultivar e guardar. Levante-se, homem. Vá à luta, faça a obra de Deus. É incrível como nós vemos as mulheres, e não é uma crítica às mulheres, é uma crítica aos homens, as mulheres estão de parabéns, mas nós vemos as mulheres mais dedicadas à educação cristã, à espiritualidade, na obra do Senhor e na igreja. Parabéns, irmãs. Mas agora eu quero chamar a atenção dos homens.
vocês precisam se levantar também, se dedicarem, não serem omissos. Tomem cuidado com este século. Esse século exige que o homem fique quieto, seja omisso, não faça nada. Não vos conformeis com este século. Não estou pregando aqui machismo, muito menos feminismo. Eu estou falando da Bíblia, onde dois seres idôneos vivem debaixo da mesma missão, para a glória de Deus, espelhando a imagem de Deus. Então, homem, em nossas famílias, nossa presença deve fazer com que nossas esposas e nossos filhos sintam-se seguros e tranquilos. Quando você está na sua casa, sua esposa se sente tranquila e segura? Ou ela não vê a hora de você ir embora? Pensa nisso. Na igreja devemos defender a verdade e a santidade. Não é só no contexto da família, é na comunidade geral, na sociedade também. Então, defender a verdade e a santidade contra a invasão do mundanismo e do erro. Os homens são chamados a pregarem, a ensinarem também. Na sociedade, devemos assumir o nosso lugar como homens que se levantam contra o mal e defendem a nação da ameaça e perigo. E a nossa nação está sendo ameaçada. Cadê verdadeiros cristãos? Entendam, não apenas homens, mas homens e mulheres. E essa última aplicação é geral. Precisamos compreender que homem e mulher são mediadores entre Deus e sua criação. Por isso toda a igreja é chamada de reino de sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos reino de sacerdotes. Cremos que todos os crentes são sacerdotes do Senhor para intermediar, para mediar, através da pregação da mensagem da salvação, através da oração, da intercessão, através do serviço e do amor, da misericórdia e da justiça no mundo. Homens e mulheres são mediadores entre Deus e a sua criação. E nós não podemos negociar isso. Nós não podemos ser omissos nisso. Nós somos chamados a nos levantarmos para cultivar e guardar, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos meditar um pouco mais sobre a criação da mulher e aplicar também isso ao casamento, porque só depois que a mulher foi criada que acontece o casamento. Claro, lógico, sem ela não teria essa maravilhosa dádiva e presente do casamento. Mas hoje eu quero que fiquemos com isso em mente. Somos mediadores de Deus, entre Deus e a sua criação. E Cristo é o nosso único, maravilhoso, suficiente mediador, que nos conecta com Deus e restaura o que éramos no início por causa do pecado. Curva sua cabeça e ore em nome de Jesus. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.